Se alguém te perguntasse, aos 10 anos de idade, mais ou menos, 12, pré-adolescência, adolescência, como seria a sua vida na casa dos 50? 50 anos ou mais. Acho que a grande maioria de nós, todo mundo que está nessa faixa dos 50 a mais, diria: ah, casada, casado, com filhos, talvez até com netos, uma carreira construída, uma casa própria, já tendo conhecido alguns lugares, tendo viajado, uma pessoa completamente realizada. Algo nesse sentido, né? Mas, nos dias de hoje, se alguém te perguntasse como é a sua realidade hoje, é aquilo que você disse ou, assim como eu, sua realidade não tem nada a ver com aquilo que você imaginou quando era adolescente? Quer saber sobre como está a minha vida, como é que eu estou passando e que como muitos de vocês também podem estar passando agora? Então fica aqui comigo que a gente vai bater um papo do tipo sincerão. Hoje eu vim de cara lavada, literalmente acabei de tomar um banho. Isolda sendo Isolda, como nunca nesse canal. Então hoje vai ser dia de bate-papo sincerão. Recomeçar depois dos 50. Isso já aconteceu com você? Tá passando por isso? Então fica aqui comigo. Eu vou dizer, fala sobre os desafios, sobre o lado bom, o lado ruim, e vou contar a minha experiência de vida, como eu sempre procuro fazer, né? Se você caiu de paraquedas aqui, nunca me viu, dizer, quem é essa doida que tá aí falando? Eu sou Isolda Pereira, sou terapeuta, uns dizem terapeuta de resultado, outros chamam de terapeuta emocional. Sou também analista corporal e comportamental. E aqui nesse canal, como o próprio nome diz, a gente conversa de coração para coração. Eu abro meu coração e espero que vocês também abram, para a gente bater um papo bem descontraído, sem técnicas, sem nada do tipo, sobre os assuntos do coração, aquilo que muitas vezes está aqui, mas que aflige aqui. Então, fica aqui comigo. Seja muito bem-vindo. E vocês que me acompanham há um tempão já sabem esse meu jeitão de ser. Super sincero, super simples, com a linguagem mais acessível para que qualquer pessoa consiga me entender. O meu muito obrigado. Vamos lá para o vídeo de hoje? Para quem ainda não conhece, é muito comum acontecerem participações especiais aqui no canal. São as minhas netas, 2 netas e a minha filha. São minhas gatas, que de vez em quando resolvem passear. Uma delas está aqui, a minha filha está por aqui. Então, se a câmera de repente balançar, ou vocês virem um rabinho, uma orelhinha passando, já sabem do que se trata, né? Eu sou a louca dos gatos, amo gato. Bom, como eu ia dizendo, às vezes a gente cria uma expectativa, né? Quando é novinho, diz assim, eu vou fazer isso. Sabe aquela clássica pergunta que a gente faz às crianças? O que é que você quer ser quando crescer? E quando, ao longo da vida, quando a gente cresce, a gente vê que as coisas muitas vezes tomam um rumo completamente diferente. Quando a gente é criança, a gente ousa sonhar, porque a gente não conhece limites, a gente não sabe o que é possível, o que não é possível. É muito comum você ver uma criança dizer assim, você é astronauta, aquela criança que sonha ir para o espaço, conhecer os planetas, conhecer uma série de coisas, e muitas vezes aquela criança que sequer tem condições financeiras de ir para uma escola. Um adulto diria, meu filho, para de sonhar, não seja louco, você não está vendo que isso não é para você. Uma criança não, uma criança não conhece limites. E elas é que estão certas, para falar bem a verdade. Eu sempre fui assim, inclinada para as artes e para o lado desconhecido. Pronto. Eu sempre fui aquela pessoa que gostou da mente humana, eu sempre gostei do esotérico, de tudo que é diferente, tudo que não pode ser explicado. Eu sempre fui uma pessoa das ciências nesse sentido, sabe? E a vida sempre
me empurrou para esse lado. Mas, infelizmente, eu também sou uma pessoa que passei por muitas limitações. Eu fui uma pessoa totalmente restrita em vários aspectos na vida. Não, calma, que eu não vou aqui fazer papel de vítima, de coitada, vida, azar. Nada disso, que eu não sou aquela hiena do desenho animado. Muito pelo contrário, detesto. Uma vez eu tive uma discussão séria com meu pai, porque meu pai dizia assim, coitada da minha filha, coitada da minha filha. Até o dia que disse, olha, pare de me chamar de coitada, porque eu não sou uma coitada. Qualquer pessoa que tenha qualquer limitação não é coitada. É uma pessoa que tem limitações, mas é uma pessoa normal como outra qualquer. Então parem de chamar as pessoas de coitadas. Não sou. Detesto o vitimismo. É uma coisa que, inclusive, depois que eu vim para Portugal, me incomoda muito, porque os portugueses, como eu digo, ninguém é tão suficientemente triste, suficientemente vítima, suficientemente mal, arrasado, sofrido quanto os portugueses. Por isso que ninguém consegue cantar um fado como eles. Nunca vi pessoas para sofrerem tanto, mas quem sou eu para julgar? De repente eles sofrem mesmo, né? Mas eu acho que a gente devia tentar, pelo menos, né? Dar uma melhoradinha nesse astral. Não dizem que nós somos aquilo que nós vibramos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós dizemos o tempo inteiro? Pois é, então diz assim, eu sou feliz. Eu sou isso, eu sou aquilo, de repente você começa a atrair coisas boas, mas se você diz, eu sou triste, eu sou um coitado, eu sou isso, eu sou uma vítima, adivinha o que vem pra sua vida? Exatamente isso. Pois é, então não se preocupem que não é assim. Nem tampouco vou fazer o papel da menina pobre que veio de uma realidade difícil. Porque é mentira, a minha realidade não foi nada dessa, muito pelo contrário. Nasci em berço de ouro, morei em bons lugares, estudei nas melhores escolas, tive todas as oportunidades. Minhas limitações foram físicas, infelizmente. Eu sou uma pessoa que, sendo muito sincera, desculpe, o meu jeito de falar é assim, e hoje eu disse que ia ser um sincerão. Minha saúde sempre foi um cocô, desde a minha concepção, desde quem assistiu o meu primeiro vídeo. Teve gente, inclusive, que achou que expôs demais a minha vida e eu não tô nem aí pra isso. Não tenho nada a esconder, não falei nada demais, falei exatamente o que aconteceu na minha vida. Então, desde a minha concepção, já foi uma coisa problemática. Minha mãe não sabia que estava grávida, soube a vida inteira que não podia ter filhos, enfim. Eu nunca tive uma saúde muito boa. Mas isso nunca me parou, isso nunca me limitou verdadeiramente. Só que eu tive restrições alimentares, restrição de roupa, restrição de produtos, restrição de lugares, e etc, 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 etc. Então, apesar de gostar muito da área das artes, inclusive, eu falo, até hoje é algo que me dói, ainda preciso elaborar muito isso, trabalhar muito isso. Minha maior e primeira grande frustração da minha vida foi o balé. Era a coisa que eu mais amava na minha vida. Meu sonho era ser bailarina. Aí eu tive que lidar com a dura realidade. Não existem, eu ouvi com todas essas letras. Você é uma das melhores alunas da escola, você é maravilhosa, você tem talento, você isso. Mas sempre havia um mais na minha vida. Você é inteligente, mas você tem um rosto bonito, mas você é isso, mas sempre tinha um mais. E nesse caso, não existe bailarina gorda. Isso é fácil, é só emagrecer. Não, não foi fácil, não é fácil, não. E existiam outros pormenores aí por trás. Aí vieram questões também de corpo, mais já ligadas à hereditariedade, de questões de tendões, ligamentos, ossos e essas coisinhas chatas que tem na parte esquelética que também me limitariam. Enfim, desisti. Sempre gostei de cantar e tudo. Fui convidada para cantar com um cantor muito famoso, inclusive. E meus pais não deixaram na época, porque eu era uma adolescente, eu tinha 13 anos. Não, adolescente tem que estudar. Se fosse hoje em dia, os pais iam achar o máximo, né? Mas na minha época, não. Menina direita não sobe em trio elétrico para cantar, né? Enfim. E aí eu parti mais para música erudita, né? A música mais formal, mas ambiente artístico tem pó, tem fumaça, tem noite perdida, tem calor excessivo, tem frio excessivo, tudo aquilo que Isolda nunca pôde passar. E aí eu desisti.
Como eu já contei também no meu primeiro vídeo, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre quis trazer alegria para a vida das pessoas ou fazer com que elas deixassem de sofrer. Eu quis ser médica. Não, primeiro eu quis ser veterinária. Imagina, uma pessoa com todas as restrições de saúde, principalmente com relação à respiração e alergias, como é que ia ser veterinária? Isolda, veterinária com as alergias que você tem, não dá. Ok. Então vamos lá, vamos ser médica. E aí, Isolda teve um problema com uma disciplinazinha que sempre foi meu tendão de Aquiles e depois, hoje, não tem nada a ver, hoje eu descobri que era só um trauma, foi só um trauma, foi só um bloqueio da minha parte. Eu tirei uma nota ruim em matemática e daí em diante nunca mais aprendi matemática. Aprendi entre aspas, né? Porque na verdade eu bloqueei, eu de fato achava que não sabia que nunca ia aprender. Então eu via, você já viu quem faz medicina, quem quer passar em medicina não estudar? Você não estuda. Eu tirava 8, 9, 10 em todas as outras disciplinas. Eu só tirava notas boas em matemática. E todo mundo achava que eu não estudava. Você já viu, aí era matemática e consequentemente depois foi física, né? E você já viu o médico que só anda doente o tempo inteiro? Você não tá vendo que você não pode aguentar um plantão de 24 horas e isso e aquilo? Então eu vi tanto não pode, não pode, não pode, não pode. Eu acreditei. Fiz o primeiro vestibular, me lembro perfeitamente que na Universidade Federal, para passar em medicina era preciso fazer 3.000 pontos. Eu fiz 4.200 e tal pontos. Passei em medicina? Não. Porque meu score foi lá para baixo com as minhas notas de matemática e física, que em medicina tinha um peso imenso. E se eu fosse menino, eu poderia dizer assim, a verdade é que eu também não tive aquela coisa que começa com C e termina com lhão. Pois é, quando junta, sabe? Começa com C e termina com lhão. E eu não tive isso. Claro que eu não tenho, porque eu sou menina. Mas, pronto, eu não tive útero em fúria. Úteros em Fúria era o nome de uma banda na minha época de rock. Adorava essas coisas assim. E eu sempre fui a rebelde, sem causa, segundo o povo. Porque eu gostava de coisas diferentes. Eu sempre fui fora da caixa. E para realmente dizer o que eu gostava de astronomia, eu gostava de astrologia, eu adoro oráculo. Para quem me acha, eu sempre digo que eu sou uma pessoa de fé, e sou mesmo. Eu falo muito em Deus e tudo, mas eu sou espiritualista e justamente por isso que eu hoje não me considero espírita. Já fui. Mas eu acredito em muito que está aí por trás do universo. Sabe aquela história entre o céu e a terra, há mais mistérios do que pode imaginar a nossa vã filosofia? Pois é, eu acredito exatamente isso, há muitos mistérios por aí. E eu adoro essas coisas. E eu pensei, quando começou, eu sempre gostei da psicologia, sempre gostei da neurologia, essas coisas, mas aí eu já tinha todo aquele bloqueio, né? Não vou conseguir, não vou passar e tal. E eu ouvia muito, psicólogo é coisa de gente maluca. Psicólogo é gente problemática que não conseguiu resolver suas coisas e aí vai estudar psicologia. Era o conceito que se tinha na minha época, viu, senhores psicólogos? Não sou eu que estou dizendo, não, o povo que dizia isso na minha época. Bicho, velha, na minha época, horrível isso, mas é bem assim que a gente fala, porque é assim que a gente se sente. Enfim, e eu não tive peito para dizer, não, tudo bem, então eu sou problemática e é isso que eu quero, não tem problema. E sim, deixa eu só abrir um parêntese, sim, a gente escolhe aquilo que a gente tem afinidade, sim. Presta atenção, quase todo oftalmologista foi uma criança que usou óculos com um grau muito, muito grande, muito alto, quando era pequeno. Quase toda endocrinologista, principalmente quando é mulher, é gordinha ou foi. E por aí vai. E obviamente, quase todo psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, analista, ou seja, qualquer pessoa dessa área, foi uma pessoa que sofreu muito, sabe o que é dor emocional. E ele não quer que outra pessoa sinta e obviamente sim, procure estudar aquilo para cuidar de si e para cuidar do próximo.
E eu não tive peito para fazer isso. Também não tive peito para outras coisas que era isso que eu ia dizer. Por quê? Eu sou iniciada Wicca. Sim, Wiccana, sou Wiccana. Para quem não sabe, Wicca é a bruxaria antiga. Mas não é essa bruxaria do mal que todo mundo fala, não. Não existe negócio de magia negra, nada disso. A bruxaria verdadeira é feita para o bem. Era energia de cura que as mulheres faziam. E adivinha quem foi que deturpou a imagem das bruxas? Porque o poder era dado às mulheres. Pois. Adivinha quem foi que queimou as bruxas em fogueira? Será que foram mulheres? Não, porque o poder não podia estar nas mãos delas. Enfim, era arte de curar questões físicas e questões emocionais. Era isso que a bruxa fazia. Mas enfim, eu não tive coragem para correr para nada disso, porque como na minha época existia uma expectativa em cima da gente. E como todo filho mais velho, minha mãe sofreu isso, eu sofri isso. Eu ouvia, inclusive, alguns relatos de mães de amigos, pais de amigos. Nós éramos sempre mais cobrados. Nós tínhamos a síndrome do irmão mais velho. O que é a síndrome do irmão mais velho? O irmão mais velho tem que ser o mais obediente, tem que ser o mais estudioso, tem que ser o que dá o exemplo, tem que ser. Então, eu não ia escolher uma profissão qualquer para ver que tá me chamando de maluca por qual era exemplo que eu ia dar para minha irmã. Né? Então, eu sempre fui muito certinha. Eu sou uma sagitariana, sou fogo mesmo, toco fogo no parquinho, adoro viajar, adoro aventura, me jogo de cabeça, sou extremamente irascível, mas cuido disso para não ser... Eu não sou a pessoa que odeio, acho que eu não odeio ninguém nem nada nessa vida. Mas a minha ira, quando vem, são 5 segundos, que eu sou capaz de tacar fogo no mundo. 5 minutos depois está tudo ok. É só aquele momento, eu sou elemento fogo, eu sou sagitário. Mas graças a Deus eu tenho meu ascendente em terra, que me faz voltar um pouquinho, que é o virgem. Aí é por isso que Isolda é toda metódica, gosta de planejar, disso, daquilo, blá blá blá. Enfim, Isolda foi para aquilo que ela sempre sabia. História, geografia. Eu sempre fui muito boa na escrita, adoro ler, sempre amei ler. Escrevo muito bem. Aprendi a deixar aquela modéstia ridícula. Já aprendi que eu escrevo muito bem? Sim. Eu tenho o dom da palavra? Sim. Eu ensino muito bem? Sim. Desde criança, as outras crianças me viam como exemplo e eu ensinava outras crianças. Eu sempre fui a enfermeira, cuidadora, conselheira e tal, de todo mundo. Eu sou aquela pessoa que as pessoas me param no meio da rua e me pedem um conselho porque vão com a minha cara, sabe, por Deus lá por quê? Enfim, e eu sempre gostei disso, de cuidar, de ajudar ao próximo e tudo, mas aí eu disse, não, quer saber, eu vou estudar alguma coisa na área. Na época, eu sempre gostei, sagitariana, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de viajar, de festa, disso e aquilo. Surgiu o curso de turismo. E eu me lembro perfeitamente de minha mãe. Olha, eu acho que esse curso é que seria a sua cara. Você gosta de viajar, você gosta de festa, você gosta disso, daquilo. Trabalhar com isso talvez fosse fácil para você. E meu pai dizia assim, se eu fosse você, eu faria comunicação. Porque você ia ser uma boa jornalista, isso e aquilo, blá, blá, blá. E a Isolda ficou naquela dúvida. E a Isolda passou em administração, a Isolda passou em história, a Isolda passou em turismo, a Isolda passou em comunicação. O que é que a Isolda escolheu? Turismo. Era o sonho da minha vida, era viajar, correr mundo e tal. Só que aí, cara pálidas, eu digo a vocês, hoje, aliás, hoje não porque eu não estou ensinando, mas quando eu estava em sala de aula, principalmente na universidade, eu perguntava, vocês gostam de viajar? Gostamos, gostam de festa, gostam de ir pra praia, não sei o que, né? Então vocês estão no curso errado. Por quê? Porque tudo isso é o que você menos vai fazer. Você vai trabalhar para que o outro faça isso. E se eu tivesse tido um pouquinho mais de maturidade naquela época, talvez eu não tivesse escolhido o curso de turismo. Ele é muito bom. É um dos cursos mais completos que eu já vi na minha vida. O curso de turismo é no Brasil. Ponto. Que isso fique muito claro. Não tem nada a ver com o curso de turismo aqui em Portugal. O curso de turismo em Portugal não é gestão. O curso de turismo em Portugal é operacional. Para isso não precisava se fazer uma faculdade. Mas enfim, quem sou eu para dar opinião na cultura alheia? O
Curso de turismo no Brasil, você estuda história, geografia, história do mundo, história do Brasil, história da Bahia, história clássica, você estuda direito, você estuda comunicação, economia, estatística, matemática, línguas, direito, sei lá, tanta coisa que eu já nem me lembro. E mais as disciplinas específicas do curso de turismo. É um curso muito rico e é muito bom. E eu gosto disso. Sempre gostei. Me formei, trabalhei na área, era muito bom, só que é um curso de muito sacrifício, é muito sacrificante. Você abre mão de tudo para poder levar felicidade para os outros. Aí eu escolhi mais dentro dessa área, a área de eventos, porque eu levava felicidade, eu realizava sonhos e eu ficava muito feliz com isso. A vida foi me levando por vários caminhos, etc, etc. E eu construí uma carreira astronômica. Foi assim, eu simplesmente, dias depois de ter saído da faculdade, eu já tinha um emprego. E daí em diante eu nunca mais parei. No dia 14 de dezembro deste ano, eu completo 30 anos de formado. Completo 30 anos que saí da faculdade. E aí você fala, e aí, Isolda, hoje? Por que eu falei de recomeço? Bem por aí. Quando eu decidi vir para Portugal, a gente vem, eu sabia, né? Quem quiser saber minha história mexicana, vai assistir meu primeiro vídeo do canal. Eu sabia que eu ia ter que enfrentar essa coisa de trabalhar em qualquer área no primeiro momento. Inclusive vim com o emprego certo, estava tudo ok. Cheguei aqui, quebrei a cara, que não deu nada certo. Era na área administrativa e financeira, coisa que eu também tenho muita experiência e que aprendi a gostar. Olha, a pessoa que não gostava de matemática. Administrativa, orçamentária e financeira. Pois, trabalhei mais de 15 anos nisso. No governo do estado, governo federal e por aí vai. E aí, Isoldinha vem. Aí disseram, não, com um currículo como o seu, você vai conseguir emprego assim, na sua área. Vai, besta, acredita nisso. Sabe o que valem os meus títulos aqui em Portugal? Como diz um youtuber que eu sigo, morro de rir, ele é humorista, uma paçoca na chuva é o que vale. Parece que os portugueses fazem tudo, me desculpe, senhores portugueses, vocês podem até se sentir ofendidos, mas é bem assim que funciona. Que se faz de tudo para atrapalhar a vida de quem é estrangeiro e quer uma equivalência, é a palavra, aqui. Parece que eles não querem ninguém equiparados a eles, nem acima, a não ser que seja uma área que eles tenham interesse. Fora isso, a maioria das pessoas desiste. E eu fui uma delas que desisti. Lutei. E eu disse, eu tô perdendo tempo, dinheiro e tal. E aí, eu já tinha começado a estudar no Brasil. Eu tive uma pequena oportunidade fui fazer terapia para mim. Gostei muito. Fui para a área do autoconhecimento. E aí, como eu estava desempregada aqui, depois de algumas experiências e tudo, e veio a época do bicho comedor de gente, coisas assim, que também não vou falar para compridar muito, porque o vídeo já está comprido. O que aconteceu? Eu fui estudar, voltei a estudar, estudei justamente aquilo que eu queria, terapia. E aí eu me encontrei, eu disse, pronto, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu quero ajudar pessoas, eu quero aprender mais para curar cada vez mais as minhas feridas e ajudar as pessoas que passam por isso a saírem disso. É uma maravilha? É. Mas a realidade é que aqui, não sei o resto do país, não sei como é fora, mas a realidade é que aqui é impossível viver só de terapia. E sabe aquilo que eu digo o tempo inteiro aqui no canal? Quem faz o que quer é criança. Adulto faz aquilo que é preciso. Eu estava entrando numa fase que eu estava me sentindo a pessoa mais inútil da face da Terra, que eu não colaborava, apesar de eu ter meus clientes de terapia, de ter alunos de inglês, que eu também ensinava inglês, mas eu estava me sentindo inútil para a sociedade. Eu achava que eu fazia muito pouco, sabe? E aquilo me deixava muito angustiada. Eu sempre fui uma pessoa que desde menina, eu sempre quis trabalhar, minha mãe me criou para ser independente. Eu falo minha mãe, sim, porque meu pai me colocou numa redoma. Meu pai queria que eu ficasse num altar e dentro de uma redoma. E quem me tirou de lá foi minha mãe. Minha mãe me criou para ser independente. Então, e eu tinha minha mãe como exemplo, que é ainda o meu maior exemplo de vida.
E eu queria trabalhar, eu queria produzir, eu queria ser útil para o mundo e eu estava me vendo dentro de casa e fazendo muito pouco. Eu adorei a rotina de casa, eu nunca imaginei que eu pudesse gostar tanto de cuidar da minha casa, de cuidar da minha família, de ter minhas plantas, meus bichos, cuidar de mim, cuidar do meu marido, poder estar mais, cuidar, ajudar minha irmã a cuidar da minha sobrinha, ajudar minha irmã. Isso é maravilhoso. Só que isso não é suficiente, não me completa. E aí é o que eu digo. Tem horas que a gente precisa dar um passo para trás para dar 10 para frente. Eu voltei para a área de turismo. Em que lugar você está, Isolda? No mesmo lugar que eu estava, dias depois que eu saí da universidade, há 30 anos atrás. Ah, isso é um demérito? Não, não é um demérito. Ninguém conhece o meu trabalho aqui nessa área. Casa não se constrói do telhado, e sim dos alicerces. Mas que é muito injusto, é. Você saber que você sabe muito mais do que aquilo que você está... Sua capacidade é muito maior do que aquilo que você está fazendo. Você saber que você pode contribuir muito mais. Não é, é humilhação, eu volto. Não, não é nesse sentido. É saber que você pode contribuir com isto e você está contribuindo com isto. É frustrante, sim. Mas aí vem um lado bom dos 50 a mais. A maturidade. Quando a gente resolve recomeçar a vida nessa fase, ou é porque já aconteceu tudo aquilo que as pessoas falam. Ah, eu tive filhos, construí uma carreira, isso e aquilo. O meu foi exatamente o contrário, né? Tudo que eu construí foi por água abaixo e eu estou recomeçando literalmente do zero. Talvez construir uma carreira nessa área, não sei. Quando eu cheguei, que comecei a trabalhar agora, me deu um gás, eu achei bacana e tal, mas ao mesmo tempo eu digo assim, eu não tenho mais idade para estar passando por tanto sacrifício. Trabalhar sábado, domingo, feriado, um dia eu trabalho de manhã, outro dia eu trabalho de tarde, outro dia... Sabe? Eu não tenho mais idade para isso. Não é isso que eu quero para minha vida. Mas é o que eu preciso passar agora para que as pessoas conheçam o meu trabalho, para que as pessoas saibam quem sou eu. E eu possa, sim, contribuir ainda mais. Ah, você vai deixar o canal? Você vai deixar de atender como terapeuta? De jeito nenhum. Nossa, nem pensar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse trabalho eu faço para ter os meus dias, minha rotina correta, ter o meu pão de cada dia, ganhar o meu din-din, pagar as minhas contas, que eu tive que ficar muito tempo dependendo do meu marido, coisa que eu não suporto. Não porque é vergonha ou porque é nada, mas é porque eu sempre fui independente e ficar dependendo dos outros para tudo. E olha que meu marido é aquele homem que diz assim, olha, tem dinheiro em tal lugar, ou eu sei o número do cartão dele, de senha de banco e tudo, faça o que você achar que deve. Nunca ficou me regrando. Ah, é pra que você precisa de dinheiro, é isso e aquilo. Mas não, eu sempre gostei, desculpe, de construir com as minhas mãos. Eu sempre quis ganhar, como a gente diz assim, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Isso foi dito aos homens, segundo o povo na Bíblia. Né? Mas eu sempre quis, eu tenho energia muito masculina. Eu sou aquela pessoa que faz acontecer. Eu sou extremamente doce em minhas coisas. Eu sou feminina no sentido de vaidade. Eu sou sensível, eu sou aquela que acolhe, mas eu sou aquela que faz acontecer, que vai lá e dá cara a tapa, que vai, que se mostra, que faz mesmo, e que tem, que discute, que, sabe? Eu tenho essa energia masculina. E você ficar dependendo dos outros, dentro de casa, sem produzir, isso estava me deixando louca. Essa é a verdade. Só isto aqui não preenchia o meu tempo. Só isso aqui não me dava uma rotina. Então eu precisava de algo. Eu disse, então, já que é assim, eu vou voltar para minha área, que é uma área que eu também gosto. E que aí sim, eu vou produzir muito. Estou exausta. Hoje eu estou num dia da minha folga. Meu último dia, diga-se de passagem. Mas eu me sinto viva, eu me sinto útil, sabe? Eu sei que depois, quando chegar ao final de X dias, eu vou receber o meu dinheiro, que eu sei que foi conquistado por mim, não me foi dado. Nada contra receber as coisas. Não tem problema nenhum. Já tive muita bobagem e tal, mas hoje não tem problema nenhum. Já curei essas feridas. Então,
Para você que está como eu, recomeçando agora nessa fase dos 50 a mais, seja porque você já cumpriu o seu papel e de repente percebeu que está faltando algo, talvez seja porque você, assim como eu, não fez aquilo que você realmente queria, aquilo que é a sua missão. Você teve objetivos de vida, como eu tive, mas você não conseguiu seguir aquela sementinha que é plantada lá no coração da gente, que a gente não sabe porquê, mas dá uma vontade de fazer alguma coisa naquela área. Nunca é tarde. Queira ser feliz, não queira ser útil. Não seja daquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que viram babás, amas aqui para Portugal, do filho ou da filha já adulto, mãe dos netos, cuidadora, aquela que acaba, ou aquele que acaba se metendo na vida de casal dos filhos, essas coisas assim, para se sentir útil, para se sentir necessário. Seja aquele que vai cuidar da própria vida, que vai ajudar outras pessoas, outros seres, os animais, o mundo. Cada um tem uma missão de vida. A gente veio aqui não foi a passeio, a gente veio aqui para evoluir. A gente veio aqui para contribuir com a sociedade, contribuir para o planeta. É nisso que eu acredito. Então, não coloque empecilhos, não fique, mas se... Não pense no que os outros vão pensar. A gente não tem mais idade para ficar se preocupando com o que é que os outros vão falar, o que é que os outros vão pensar. Liga o F, sabe? Vai ser feliz. Vai fazer aquele curso de pintura que você sempre quis fazer. Vai cantar, entre num coral, já que você não quer criar uma banda. Entre no coral da igreja, no coral de sei lá de onde. Eu mesmo... Quer dizer, cantava, né? Porque eu tô afastada há tanto tempo e não sei se vou poder voltar por causa dessa loucura do meu trabalho agora, que eu trabalho por turnos. Vai estudar, vai para uma nova profissão, apesar, porque quando essa coisa bate nos 50 anos, porque quando cai a ficha, pro povo novinho cair a ficha, é quando faz o download, tá? É porque antigamente o telefone, existia um telefone público, existiam os telefones particulares nas casas e os telefones públicos nas ruas. Eles compravam as fichas de metal, colocava lá, quando a ficha caía a gente conseguia fazer a chamada telefônica. Isso nem passa pela cabeça de vocês, né? Pois é, pense num download, que é mais fácil. Quando é feito o download, é que você sabe o que, é que tem ali no arquivo, né? Pronto. É naquele momento que faz o download que você percebe que você já tem mais passado do que futuro. Quem chegar aos 50 sabe que a estimativa média de vida, você pode viver até 100 ou passar disso, mas a média é de 80, 85 anos. Então, o que está mais próximo? Do fim ou do começo? Então você tem que viver ativamente o meio, viver o aqui, o agora, o presente. O próprio nome diz, é um presente, é uma prenda aqui em Portugal. O presente é uma prenda. No Brasil eu posso dizer, o presente é um presente que a vida, que Deus, que eu acredito em Deus, nos deu. Então a gente tem que viver o agora. O tentar ser feliz, o tentar se realizar é difícil, é muito mais difícil pra gente. Mas a gente tem, como eu disse, aquilo que a gente não tinha lá atrás. Maturidade, experiência, sabedoria. A gente tem que ligar, jogar com estas cartas. Quem está chegando agora, ou quem está menos tempo que a gente, ainda vai dar derrapadas que a gente já não vai dar. A gente pode usar esse conhecimento, inclusive, para ajudar essa galera que está chegando agora. As pessoas vão parar de te ver como uma pessoa chata ou como um rival e vai perceber que você pode ser um cúmplice para que ela cresça e vocês crescem juntos. E no caso do relacionamento, já que o nosso canal fala mais disso, é muito importante essa parceria entre os dois. Apoie o seu parceiro, a sua parceira nessas decisões. Faça você também, para que você não perceba que o outro está conseguindo ser feliz e você continue na frustração daquilo que você não fez. Sempre há sempre há tempo de viver aquilo que você quer, aquilo que você sonhou uma vida inteira. Isolda, você tem uma casa própria em Portugal? Não. Você quer continuar trabalhando com turismo durante esse tempo nessas coisas que você está fazendo? Nem pensar. Isso aqui para mim é uma passagem de chuva.
Ou eu passo para o próximo nível e consigo as outras coisas que eu também quero, ou eu vou passar por isso aqui durante um tempo para conseguir isto aqui, que é o que eu de fato quero. Mas isso aqui, podem andar assim. Por que não? Por que eu não posso conciliar as duas coisas? E eu posso. E se a vida, eu deixei, sabe aquele momento em que você se entrega e diz assim, olha Deus, eu já tentei por aqui, tentei por aqui, não sei mais o que é que eu faço, estou completamente perdida. Foi assim que eu bati um papo com Deus. Então agora eu estou pegando, olha, as rédeas da minha vida e estou entregando na sua mão, porque não existe ninguém melhor do que você para decidir o que é melhor para mim, qual é o caminho que eu devo seguir. Então, as oportunidades que aparecerem para mim, eu já sei que serão aquelas que você quer que eu siga. Assim eu fiz. E apareceu justamente na minha área. Então, é algo que eu ainda não completei. Então, não está no momento de eu fechar esta porta e agradecer pelo que passou. Está na hora de terminar, de continuar o trabalho, para depois encerrar essa porta e aí sim viver isso aqui. Isso aqui eu vou viver assim um pouquinho, mas eu não vou deixar de viver. Eu posso viver assim como eu quero? Não. Ainda não, porque eu ainda tenho muito para fazer nessa vida. Mas se der para viver um pouquinho aqui assim e aqui assim, eu vou viver pelo tempo que isto aqui for necessário. E quem sabe até de repente vem uma terceira oportunidade, uma terceira porta que se abre de algo que eu nunca vi, que nunca fiz na vida. E eu decidi que agora as oportunidades que a vida me trouxer, eu vou agarrar com unhas e dentes. Como eu digo, quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa. É o que eu estou fazendo neste momento, para que lá na frente eu possa alimentar a minha criança com aquilo que ela sempre quis. Então pense você nisso também. A minha verdade absoluta? De jeito nenhum. Pode não fazer o menor sentido para você isso que eu estou dizendo? Pode, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu abri o meu coração. Cabe a você abrir o seu e pensar no que eu estou dizendo com a melhor das intenções, que é fazer com que você pense e haja por você, não pelo outro, ou simplesmente fechar e deixar passar diante. A decisão cabe a você. E se precisar da minha ajuda, estou aqui, não esqueça. É como eu disse, eu não deixei de ser terapeuta, eu continuarei terapeuta. Eu estou turismóloga de volta, mas eu continuo estando terapeuta também. Então, se precisarem de mim, estou aqui. Claro que eu já não vou ter a disponibilidade que eu tinha, mas eu vou ter a disponibilidade mínima que seja, eu tenho. Então, é só me procurar. Vocês já sabem que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo como me encontrar. Tem lá, como me encontrar, literalmente. É só ir lá e me buscar, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha feito vocês pensarem um bocadinho e ver que qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor decisão a tomar. E eu espero que seja aquela que te faz feliz. Muito obrigado por terem estado até aqui. E se puderem me ajudar, deixem o seu like. Se inscrevam no canal, que é muito importante para mim, porque o YouTube vai ver que o que eu falo aqui tem alguma relevância. Pode ser um monte de besteira para muita gente, mas para algumas, se tocou aí no seu coraçãozinho, fez você pensar em alguém, se inscreva no canal. Eu estou sempre trazendo coisas sobre relacionamento saudável, bem-estar, saúde mental. Compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar com este vídeo. E volte na próxima semana. Eu sempre coloco conteúdo ou às quartas à noite ou aos domingos pela manhã, por volta das 10, horário de Portugal. Tá bem? E às 20, às quartas, horário também de Portugal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham uma excelente semana e nos encontramos no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.